Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar do Juro 11, que também foi um pedido aí do pessoal que é inscrito no canal, né? Então, se você não é inscrito, se inscreve aí e deixa o pedido do seu fundo. Eu tô fazendo todos eles, todos os fundos que o pessoal tá pedindo aí eu tô fazendo. E hoje é o Juro 11, né? Um FII Infra aí que eu gosto bastante. Sparta Infra FIC Infra, né? O que é isso, né? Quem não sabe como é que funciona o FII Infra, a gente fala FII Infra, mas na verdade, né? FIC Infra, porque ele é uma estrutura, né, técnica para que a gente possa comprar ele na bolsa, mas tem um fundo que compra outros fundos, outros FIINFRAs, e esse sim, né, tem as participações nas debentures, né? Detalhe técnico, mas foi um jeito que conseguiu, né, que a gente conseguisse ali comprar na bolsa de valores um fundo de renda fixa, né? O FIINFRA ele só pode investir em renda fixa. Então, muito interessante. Esse aqui é um fundo da Sparta, que é uma gestão super técnica lá do Ulisses, da galera lá, da Glenda, do Caio, os caras ali são muito feras ali, pessoal muito fera. Então, inclusive, a gente tem entrevista com a gestão aqui no canal, foi bem bacana. Então, bora falar um pouquinho aqui sobre o relatório de outubro. Já antecipo que é um fundo que eu gosto, tá? Ele tem uma pegada ali que eles estão seguindo bastante, o que eles já definiam no início, né? Que eles só distribuiriam acima ali quando tivesse, né, acima do valor patrimonial, né, quando a cota patrimonial ela estiver acima ali de 100, eles vão distribuir ali, eles podem distribuir ali o lucro, né, abaixo não. Então é meio que é uma distribuição a partir, e é isso que você tem que entender sobre FINFRA, né? Tudo ali é como se fosse uma amortização. Ou é uma amortização do principal, ou é uma amortização de rendimento, né, do lucro. E esse fundo aqui, então, ele coloca essa régua ali no patrimonial dele, né? Então, não é o valor de mercado, é o valor patrimonial. E aí ele vai distribuir acima daquilo ali. Já teve caso que fizeram até uma assembleia para ver se ia distribuir ou não abaixo disso e não, né? Os cotistas ali, na minha opinião, entenderam a proposta do fundo e mantiveram, acho que uma decisão acertada, na minha opinião. Então, bora lá, bora falar aqui um pouco desse fundo. Comecei falando sobre isso para você já entrar ali, já, né, se caso você goste desse fundo, queira estudar esse fundo, já entrar ali bem consciente, né, que pode ser sim que você não vai receber rendimentos algum mês, né, por exemplo, de uma queda ali do valor patrimonial. E não apenas isso, né, não se tem obrigação, como é lá nos fundos imobiliários, inclusive nem os FIAGROS também têm obrigação, né. O pessoal pergunta, por que não pagou esse mês? Pode ser porque o gestor não quis, né? Assim, não tem obrigação ali de pagar. Alguns estão colocando no regulamento e tudo mais, mas na lei não tem essa obrigação, né? Claro, a gente está vendo a maioria dos FIINFRAs pagando ali, né, e tal, mas não tem essa obrigação, tá? Não é apenas o Juro 11 que tem essa regra, inclusive. Então vamos lá. Cota patrimonial R$100,56, cota de mercado 104, então a gente tem um ágio ali, né? Tá um fundo ali negociado um pouco acima. PCA mais 8.2 de carrego, e a duration bem curtinha, né, de 2.3 anos. O duration de spread de crédito de 5 anos. Patrimônio líquido ali, já com uma certa musculatura, 500 milhões de patrimônio líquido e 22 mil cotistas, né? A gente quer sempre que cresça cada vez mais esses números, né? A gente sempre torce ali para a indústria de FIINFRA. Comentário do gestor. No último relatório, exploramos como utilizar a tabela de sensibilidade e atualizamos sobre o cenário macroeconômico, que é a tabela de sensibilidade, né? Quanto mais barato você pagar ali na cota, melhor é. Em resumo, é isso. Porque você vai pegar, entre aspas, uma taxa maior ali dentro da carteira, né? Enfim, a perspectiva ali em relação ao preço que está pagando, é isso. Estratégia de alocação. Em outubro, realizamos alguns ajustes na carteira buscando otimizar a relação do retorno por risco. Eles fazem esses movimentos mesmo, né? Reduzimos as exposições em eco-rodovias e Raposo Tavares e aumentamos as exposições em hidrovias do Brasil e 3R. Os spreads das debêntures incentivadas permaneceram estáveis durante o mês de outubro. Os maiores impactos no resultado do mês não vieram na parte de risco de crédito e sim da parte de risco de mercado, como será abordado no próximo tópico. O spread de crédito da Sparta Infra se manteve ali estável de 1,9% ao ano, equivalente a IPCA mais 8,2%. Spread em relação ao benchmark, né, aos títulos públicos ali ligados à inflação. E a duration foi literalmente reduzida para 5 anos. O caixa se manteve a 6.
Aí ele colocou, né, no cenário macroeconômico, falou em relação à inflação, etc e tal, e fala, desde o início temos ressaltado que o foco da Sparta Infra aqui é importante, né, você sabia a cabeça da gestão, ativo no crédito privado cuja abordagem é microeconômica. Já deixamos claro as ferramentas que temos à disposição para agregar valor nos nossos investidores em momentos mais favoráveis, como em 2022, e nos momentos de maior oscilação no primeiro semestre de 2023. Muita gente comprou muita coisa barata no primeiro semestre de 2023 por causa daquela crise toda de crédito que estava tendo lá, Americanas, Light, etc e tal. Inclusive o próprio Ulisses falou isso com a gente na live lá, né? Em relação ao risco de mercado, que é influenciado pelo cenário macroeconômico, temos uma postura menos ativa, mas não passiva. Implementamos o hedge parcial, essa é a outra pegada desse fundo, para quem não sabe, eles podem fazer um hedge, né, uma proteção. Vamos supor que o CDI está lá nas alturas, eles fazem ali um hedge, né, pegando ali como indexador, né, assim, essa parte mais ali pós-fixada, né. Pode ser interessante e aparentemente eles estão ali com essa pegada de fazer um hedge parcial quando eles acharem interessante, diferentemente lá do CDI 11. Outra coisa da Sparta é engraçado com nomes, né? Um nome bem sugestivo. Por quê? Porque ele vai fazer esse hedge sempre. Entende a sacada? É meio que isso. No entanto, também temos ferramentas disponíveis para atuar com a gestão ativa frente quando necessário, quando oportuno. É isso, né? Foi no caso do segundo semestre de 2022, quando optamos temporariamente pelo hedge total da carteira para enfrentar um momento de deflação. Ou seja, teve uma inflação ali negativa e eles pegaram ali né, uma perspectiva de juros ali no hedge em relação ao CDI. E é uma engenharia financeira legal, né? Uma coisa a mais ali, legal. Eu gosto bastante da gestão da Sparta, é muito, muito técnica, assim, né? Assim, temos flexibilidade para aumentar o hedge ou reduzi-lo, como explorando os relatórios de fevereiro de 2022. Então é isso. Diferentemente, como eu disse, lá do CDI. Então já é mais uma diferença aí para você saber. Distribuições de rendimentos, né? Em outubro, anunciamos a distribuição de R$ 1,50 para os cotistas. O resultado do mês foi de menos 0,10 na cota, tendo sido novamente impactado pelo desempenho desfavorável do IMAB5. IMAB5, para quem não sabe, é uma ciência teórica de títulos públicos. Aí tem o IMAB, que aí é tudo, né? Tem o IMAB5, que o Ulisses adora, que é o time dele, favorito dele, que ele brinca, né? Que aí é o abaixo de 5 anos, e tem o acima de 5 anos, que é o IMAB5+, perfeito? Em uma função de reserva acumulada, optamos por manter o patamar de distribuição. E aí, enfim, quanto mais longo, mais volatilidade, né? De distribuição, e seguimos como uma reserva de 56 centavos por cota. Eu gosto de fundos que tem reserva, né? Como eu sempre falo aqui no canal. Para frente, a depender do comportamento dos mercados, esperamos manter o patamar de distribuição até o fim de 2023. Aqui, ó. Então, não é sempre que esse fundo vai distribuir. Tá vendo isso aqui? E em março também distribuiu muito pouco. Então já fica ligado nisso. Não é assim, é diferente dos fundos imobiliários. Aqui ele mostra a rentabilidade, né, e compara com o IMAB5. Então, muito interessante, né? Muito interessante. O IMAB5 já tem uma performance interessante, inclusive, né? E aqui ele coloca, né, o IMAB5 em 12 meses, ele coloca um percentual grande em carrego aqui, e um percentual aqui, nesse caso, negativo em marcação, tá bom? Em relação à carteira, é muito importante a gente estudar, e olha como é que é interessante, né? Assim, a gente já vê, inclusive a gente já vê os FII infras, alguns mais diversificados que muitos FIAGROS, né? Não são todos, claro, né? Tem alguns FII infras aí bem concentrados, mas olha só, a maior posição tem 6,8% em geração de energia. Eu sempre falo, pessoal, que você tem que sempre olhar ali o caso a caso em relação à operação. Por exemplo, dar um exemplo aqui para não ficar muito abstrato. Vamos supor que você está olhando uma rodovia, e aí a rodovia já está em operação. Você concorda que essa rodovia tem menos risco do que uma rodovia que ainda não está em operação? É mais ou menos a mesma coisa aqui. Então, cada caso é um caso. Só que, isso tem uma entrevista muito legal com o Gabriel lá da Bocaina, que a gente fala muito sobre isso, tem 20 minutos, que ele respondeu uma pergunta que eu fiz, né, só sobre isso, inclusive. Vale a pena dar uma olhada lá, e tem um corte aqui no canal também. Você pode pegar uma certa reflexão em relação a isso. Por exemplo, transmissão, né? Todo mundo fala da Taesa lá nas ações, né? É o filézinho mignon ali da energia, sabe? Assim, muito previsível. Você paga ali, né? Você paga ali em contratos muito previsíveis para a empresa. Enfim, então muito, muito seguro. Por exemplo, eu fiz o vídeo do IFRA 11, né? Soltei hoje de manhã. Grande parte da carteira é transmissão, ou seja, é um fundo que vai ser mais defensivo ali, mais na retranca, concorda? Aqui também tem transmissão, ó, transmissão de energia, o rating AA,
aqui, interessante, né, também. Agora você já olha rodovias, que já são mais arriscados, como o AAA aqui. A gente vê isso também, essa pegada ali também em alguns FINFRAs pegando óleo e gás, açúcar e etanol também. Muito interessante, né, essa pegada dos FINFRAs também. Mas você vê um pouco mais de risco ali, às vezes, em geração de energia. Por quê? Porque você ainda tem todas as questões lá operacionais, de licenças ambientais, etc e tal, e por aí vai. Telecom também, né? Você pega lá nas ações a mesma coisa. Saneamento está melhorando, né? Tem um novo marco lá do saneamento, etc e tal. Acho que mais defensivo também. Mas aqui a gente pega a maior parte aqui em geração de energia e telecom. Né? O ponto positivo é que a gestão lá da Sparta, como eu disse, ela é uma gestão que me parece muito técnica. Então, isso é muito interessante, na minha opinião. Eles estão ali bem antenados, né? E como eu disse, uma diversificação bem interessante, melhor do que muitos fundos imobiliários e muitos fiagros, né? E aqui a gente tem essa pegada e forte em geração de energia, que na minha opinião é mais arriscado do que transmissão de energia, tá bom? Exposição é debênture mesmo, né? Enfim, os FIINFRAs eles têm que estar ali também enquadrados, né? Colocação por rating, não é porque não tem rating, pessoal. Inclusive, falei do IFRA 11, né? Tem um percentual até maior que não tem rating. Mas aí você tem que confiar no comitê de crédito da gestão, não é que é ruim, tá? Só que, por exemplo, às vezes vai ter uma gestão que vai originar, estruturar a operação. Então não vai ter rating. Aí às vezes eles pagam alguém para dar o rating e tentar fazer uma liquidez maior no segundo mercado secundário, né? E aqui eles falam um pouquinho mais do canal da Sparta. É um canal muito bom, viu? Assim, eu gosto bastante. A administração 1%, né, melhor, mais uma vez, do que muitos fiagros, né, que a gente sempre bate na tecla. A gente gosta muito dos fiagros aqui no canal, não é segredo para ninguém, a gente fala muito, a gente tem carteira, inclusive. Os membros do canal, inclusive, se tornem membro, né, sabem, inclusive, como eu invisto, né, como eu gosto de investir na minha carteira. Vou até fazer uma atualização que o pessoal pediu. Semana que vem eu vou fazer o de infra, né, uma atualização só para os membros de infra, no mercado, e depois eu vou fazer da minha carteira, né? Então a gente gosta de fiagros, mas um ponto que a gente tem que bater é taxa. Muito cara as taxas dos fiagros, né? Assim, rentabilidade alvo 1.5 a 2.5, né? Ali não é tão alta assim, mas também não é tão baixa assim também. E ele mostra aqui também, né, alguns pontos que eles apareceram na mídia e por fim os ativos, né? O Ulisses ele é bem vocal, né? Ele aparece bastante e tal, então bem bacana também, um ponto positivo. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like se gostou. E se inscreva no canal, que ajuda a gente demais. E entra aqui no grupo do Telegram, que é completamente gratuito. Abração, até mais.